uma criança saudável, ela pode adoecer de 10 a 12 vezes no ano. Quando essa criança vai para a escola, esse número de vezes aumenta, ele chega até a 14 vezes no ano. E uma criança doente deixa qualquer um doido, né? A verdade é que o filho perfeito ele não existe. Seu filho vai adoecer, seu filho vai comer mal às vezes, seu filho vai fazer cocô mole, seu filho vai tossir, seu filho vai atrasar em algum marco motor. Então é importante a gente conversar um pouco sobre o que é de verdade uma criança em casa. Esse é o Pode Mandar Áudio e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Doutora, pode mandar áudio? Para falar um pouquinho de adoecimento, de desenvolvimento, de rotina com a criança, hoje eu trouxe a minha amiga, pediatra, intensivista neonatal, intensivista pediátrica, né? A Jade, mãe da Maria, e ela veio hoje não como pediatra só, né? Veio falar um pouquinho sobre a história dela como mãe. E aí, Jade, eu acho que a parte principal da história é, toda mãe fica um pouco pirada quando a criança chega em casa. Se a mãe for pediatra, isso muda? Um pouco, talvez um pouco para mais em alguns aspectos, um pouco menos para outros aspectos, né? Queria agradecer o convite, muito feliz de estar aqui hoje e um pouquinho nervosa, mas vamos ver. Vamos levar informação de qualidade para esse pessoal, né? Com certeza. E aí, quando a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento infantil, a gente tem todos os pedaços que qualquer mãe vai passar. Então, a criança nasce, a gente tem que desenvolver marcos de habilidades, desenvolver a parte motora, sustentar pescoço, depois começa a sentar com apoio, depois sem apoio. Quando a mãe é pediatra, você lembrou dos marcos todos? Acho que quando a gente é pediatra, né, a gente tenta trazer um pouquinho da pediatria para a nossa realidade de mãe, não tem como. Mas assim que você vira mãe, né, que você se encontra mãe, você tá no puerpério, então já tem esse início que é mais tumultuado. E é importante, eu acho que ter um pediatra de referência, Exatamente, mesmo é. você sendo pediatra, né? Então, o pediatra da Maria, por exemplo, é o Vitor, que é um amigão meu que eu super confio. E a gente fazia as consultas, tudo de rotina, igual qualquer Como se você não criança fosse pediatra. habitual. Mas é claro que a gente talvez se cobre um pouco mais, É. né? E a gente, querendo ou não, mesmo que de forma involuntária, a gente fala, opa, já é Eu pra, acho que tem alguma coisa já é pra importante. estar engatinhando, já é pra É. estar rolando. Eu lembro que no início eu reparei, falei, a Maria tá olhando muito pro lado direito, muito só pro lado direito. E todo mundo lá em casa falando, não, nada disso. Eu falei, tá, muito pro lado direito. E às vezes eu fazia algumas coisas antes de chegar no pediatra. Falava, vou levar ela no osteopata, que é uma intervenção que não é invasiva, não vai trazer malefício. Aí eu já chegava no Vitor e falava, então, Vitor, Eu fui no eu fui no osteopata. osteopata. Ele falava, gente, essa consulta é maravilhosa. A mãe que diagnostica e dá resultado, né? E assim, eu acho que um papel do pediatra, da mãe pediatra, é acreditar um pouco mais na nossa rede multidisciplinar, né? Porque eu encontro muita barreira em muitas famílias quando a gente encaminha. O encaminhamento a fono, o encaminhamento a físio, falar sobre osteopatia. Eu encontro muita barreira, eu acho que ainda tem muito mito em cima dessas coisas. Então, quando a gente, profissional da área, pediatra, já sabe o benefício que isso traz, eu acho que fica ainda melhor, né? Você já confia, igual você falou, antes da consulta com o pediatra da minha filha, eu já levei ela para avaliar. Você sentiu essa diferença de buscar mais pessoas? Você achou isso mais fácil? Isso eu acho que sim, até porque nós somos, né, profissionais que a gente trabalha muito bem com a equipe multidisciplinar, a gente sabe a importância da equipe multidisciplinar, Uhum. então essa parte eu achei muito mais fácil, assim, porque a gente não tem barreiras, né, com isso. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito, na verdade. Quando a gente delega, eu escutei de uma mãe uma vez assim: você está delegando a sua responsabilidade na fisioterapia respiratória? Eu falei: olha, não é delegar a minha responsabilidade, é que eu confio. A gente não resolve, nós não somos nada sozinhos. E eu acho que a equipe multi vem para fortalecer. E aí, quando a gente já conhece isso, eu acredito que você tenha usado e abusado dessa rede de apoio aí, Sim, né? com certeza. A gente teve a questão da osteopatia, que Uhum. eu levei a Maria fez várias consultas de osteopatia, que eu achei que foi maravilhoso. E assim, é uma intervenção que para a criança não faz malefício, né? A equipe multidisciplinar sempre vem para Exato. agregar. E é menos intervencionista, né, Com Jade? certeza, com certeza.
certeza. É menos medicação. Com certeza. A gente teve também acompanhamento da fono, né? Porque ali em Aham. torno de 1 ano e pouquinho, foi mais ou menos a mesma coisa, que eu achei, falei, epa, Maria tá falando um pouco. Uhum. Aí eu ainda conversava com o Vitor, não, Jade, tá tudo bem, Ainda tá dentro do ainda tá dentro do esperado. esperado. Aí eu falei, mas vou levar na É, fono, porque malefício não vai exatamente. causar, né? Então a gente acompanhou com a fono, a gente acompanhou mais de 1 ano. E acabou que a gente recebeu alta no final do ano, porque a Mariana, inclusive, estava faladeira demais. Foi quase expulsa da fono. Só que ela amava ir. Então, a gente ficou lá 1 ano. Só que a gente ficou alguns meses fora e eu acabei voltando. Porque você sentiu falta dela, né? Os dois, É. eu e a Maria. Mas que a Maria começou com um pouquinho de ecolalia. E aí eu falei, vou voltar pra fono. Aí assim que eu já voltava pro Vitor, eu falei, já voltei pra fono. Ele falou, gente, não tô nem sabendo. Eu falei, não, mas você tá aqui pra ser meu, É isso aí, meu, minha muleta para caminhar é. junto, né? Então isso é muito Mas aí a gente importante. voltou e estamos com a fono no momento, de 15 em 15 dias, Isso querendo aí. me liberar e a gente Você fala, relutante. não, segura mais um Passa um pouquinho. pouquinho. Quando a gente fala ainda na história lá do puerpério, que é um grande desafio, a gente tem um episódio aqui falando muito de saúde materna, que a gente sabe que nasce uma mãe, a culpa ela vem, parece que junto com a gestação, né? Começa lá na hora que nasce, vem carregando, é uma mochilinha que vocês não conseguem soltar. E toda essa culpa materna, eu acho que quando você é profissional da área, especializada, formada em tudo que fala de saúde infantil, o peso muda, Jade. Foi mais culposo para você? Eu acho que o puerpério, assim, o puerpério é uma fase que eu acho que, por mais que a gente estude, por mais que a gente fale, por mais que hoje em dia a gente tenha muito acesso a informações, mesmo quem não é da área médica, né? Existem podcasts para isso, muitas leituras para isso, né? Boas leituras, Uhum. porque também tem que tomar um pouco cuidado com a fonte hoje em É. dia. Mas eu acho que o puerpério é um momento que só quando você entra nele, quando você passa por ele, você tem um entendimento do que realmente está acontecendo, né? Uhum. Eu acho que no puerpério, por ser pediatra, talvez não tenha feito tanta mudança em questão de sentimento, em Uhum. questão dessa parte, mas talvez ajudado um pouco na questão da amamentação, né, Uhum. que vai acontecer nesse período. Então, em relação à amamentação, eu acho que eu ser pediatra me ajudou. Uhum. E não te apavorou, né? Não me apavorou, mas eu também nunca me cobrei de forma exaustiva essa questão da Uhum. amamentação. Apesar de eu ter amamentado muito tempo depois que deu certo, mas eu nunca me cobrei exaustivamente isso, que é uma coisa que a gente fala muito, Exatamente. A né? gente fala muito isso, que a gente tem que preocupar muito com a mãe. A amamentação não é só sobre o bebê, a mãe também tem que estar confortável. Tem que ser bom para os dois, É, né? E tem exato. que ser saudável para os dois. Mas assim, às vezes é fácil também a gente falar, mas quando é da gente fala, gente, mas eu não vou amamentar. Uhum. Então, eu achei que essa parte me auxiliou. Apesar de eu ser pediatra, eu fiz curso de amamentação, eu estudei antes de ganhar Maria, então eu li mais do que eu já tinha lido, comprei livros e estudei também, que eu acho importante, É, eu né? acho que a informação é o melhor amigo da gestante, da lactante, da puérpera. Informação de qualidade. Sim, e aí entra a questão da consultora também, né, de amamentação, que eu tive consultora de amamentação, eu fiz consulta pré-natal, mesmo sendo É isso pediatra. aí. Até porque eu acho importante pro pai, né? É, Que o pai exatamente. não é pediatra, É. então pro pai é importante também fazer a consulta pré-natal. E tive a consultoria de amamentação, então eu acho que essa parte da amamentação, ser pediatra me ajudou, porque eu sabia um pouco, questão de pega, questão de A diurese, teoria estava boa, evacuação, né? sim. É. Aí você só tem que adaptar Exatamente. Trazer isso para sua para sua realidade. realidade, É. né? A Maria teve uma pega difícil, né? A Maria foi uma bebezinha que nasceu um pouco menor, né? Então ela foi uma criança baixo peso. Nasceu com 2,400 e pouquinho. E então ela tinha um pouco de dificuldade de pega, porque a boquinha dela era muito pequena. Uhum. Então, eu amamentei na posição do cavalinho, né? Que é uma posição alternativa, muito tempo, por mais de mês. Então, mas eu acredito assim, que por eu ser pediatra, isso auxiliou um pouco, Uhum. porque eu sabia, tudo bem, Foi um tem ponto outras favorável para formas, você de toda a história de maternidade, né? Sim, sim. E aí, quando a gente falou dos marcos motores, da evolução da fala da Maria, depois a gente trouxe um pouquinho sobre o puerpério, agora a gente vai seguir nesse desenvolvimento, a gente chega na história da introdução alimentar, que de fato é um desafio para todo mundo. A gente sabe que muito do que a gente
se frustra vem da nossa expectativa e não do que o bebê de verdade necessita de comer. E aí vem a história de que hoje comeu bem, hoje não comeu, montaram o prato perfeito. Entre o mundo real e o mundo ideal tem um abismo enorme. E aí, o que ser pediatra e introduzir uma alimentação fez na sua vida? A introdução alimentar é um marco, né, na vida da criança e da mãe. As pessoas geralmente ficam muito ansiosas, né, Exato. com começar a A gente tem uma memória afetiva alimentação. muito importante com comida, né? Sim, E aí a sim. gente quer fazer a mesma coisa com as crianças. Aí na época eu lembro que eu até falava, gente, eu não tô com essa ansiedade toda, porque eu amamentava exclusivo, então Era era fácil. fácil. Foi teoricamente fácil. Ali naquele momento já tava fácil. É, E aí agora vamos, nossa, preparar comida sem sal, todo dia uma coisa diferente, e os grupos alimentares, e tem que ter tudo. E faz listinha de fruta para saber qual fruta deu, qual fruta não deu. Isso também é um pouco de mundo ideal, pois é. A né? realidade começa a dar um choque na gente depois, né? A Maria, até 1 ano de vida, não comeu bem. E assim, eu em relação a isso, era mais tranquila, porque eu Uhum. sabia, gente, até 1 ano de vida, o leite vai sustentar, Uhum. né? Assim, vai suprir as demandas que precisa. E Exatamente. o importante é ela ter uma boa, uma É boa isso. relação com a alimentação. Mas aí tem as vovós, os É. vovôs, que aí elas ficam um pouco mais angustiadas. E a gente fala, não, gente, tá tudo bem. Às vezes as vovós também, gente, mas não vai falar com o pediatra? Eu falava, não, até posso falar com o pediatra dela, mas tá tudo bem. E assim, eu acho que toda essa frustração, ela vai acontecer independente, mas ser pediatra, você achou que foi mais tranquilo para você levar? Eu acho assim que a gente já tem mais informação, mais conhecimento, mas mesmo assim, antes da Dá uma introdução, frustradinha, né? eu peguei para estudar de novo, né? Aí É, eu vai, compra livro, aí é, estuda, compra livro de receita e faz, e você vai se adequando, né? exato. Eu comecei com BLW, e depois eu falei, opa, talvez Deixa não eu dar uma sei. misturada. Deixa eu dar uma misturada, porque tá mais difícil. Às vezes algumas coisas você fala, isso aqui eu não podia estar fazendo. Mas Mas é o que tá é isso. funcionando. Não podia dar uma amassadinha, mas eu acho que eu vou Não amassar podia. para ver se ela aceita melhor. O feijão tá indo bem desse É, jeito. Eu falei, então eu vou então vai. deixar. Não podia macarrão com batata, mas tem hoje. É o E que aí a cabecinha da tem, pediatra né? dá uma bugada, né? Mas aí a gente começa a pegar umas dicas também, né? Então, com outras mães, aí a gente congela e compra forminha E faz e, bonitinho. e faz bonitinho, mas assim, da forma que dá, Então, o né? filho do Do pediatra melhor. também tem dificuldade na introdução Oh, alimentar, né? Não é tão simples assim. não, Maria foi comer mesmo agora. 2 anos e 4 meses. Tá vendo, gente? É bom vocês ouvirem isso, tá vendo? Olha só, a filha da pediatra demorou para comer bem, então a gente Dois precisa anos e falar quatro sobre isso. meses. E aí a gente passa do desafio da introdução, a gente começa a vidinha e vem a história de todas as vacinas, né? Então a gente começa um ciclo vacinal ao nascer, a gente começa a completá-lo com 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 8, 9 meses, 1 ano. E aí a gente, pediatra, tem isso tudo muito na cabeça, né? A gente sabe de cor quais vacinas, quando são. E quando chegou a sua vez, dava para lembrar? Ó, de cabeça, assim, a gente lembra, né? Mas às vezes eu falava, gente, vou pegar aqui o manual da SBP, Deixa eu ver qual deixa eu ver, vacina. bater com a carteira da Maria e ver se tá tudo bem. Mas seguindo tudo direitinho, né? A gente acabou optando por fazer todas as vacinas no particular, né? Uhum. Por causa de alguns benefícios que a gente já Já sabe, né? sabe De que uma tem. ou outra que tem no particular, então a gente acabou fazendo todas no particular, até pela facilidade, Exatamente, né? que a gente sabe que os privados a gente consegue aplicações domiciliares, e aí com a rotina do trabalho, né, Jade? A gente não tem tanto tempo para poder levá-los. E para quem tem essa opção de vacinar sempre privado, eu acho assim que é um investimento, né? A gente às vezes A gente gasta gasta com com tanta tanta coisa, coisa, né? vacina é saúde, né? Exatamente, é um E investimento. Você sim, está fazendo uma poupança de saúde. a gente tinha a questão um pouco, né, do isolamento da Maria, porque Uhum. ela tinha uma questão pulmonar, então até os 6 meses de vida ela ficava mais isolada, então a vacina domiciliar para mim era uma facilidade muito Foi uma grande. ótima, né? Sim. E aí, quando a gente vai passando das fases mais fisiológicas, a gente falou aqui mais da parte normal, né? De gestação, puerpério, introdução alimentar, vacina. E aí começa a vidinha com o adoecimento, né? E que foi o que chamou a atenção aí do nosso vídeo.
E a mãe pediatra, ela espera 72 horas de febre para poder examinar o neném? Ou ela surta na primeira febre? Ah, isso a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? É. Eu tenho, acredito, um perfil um pouco mais tranquilo. Eu sou pediatra de UTI, então a É. gente acaba lidando, né, com comorbidades mais graves, com patologias mais graves. A gente, assim, eu tenho o benefício de saber identificar sinais de alarme, então essa parte eu acredito que Te talvez ajudou, isso né? seja o que mais me ajudou, né? Então ter essa visão. Então, assim, Maria acho que usou antibiótico uma vez na vida, tá? Então, assim, nariz tá escorrendo, lava o nariz, é lavagem nasal desde que nasceu, tá encatarrada, vai lavar o E vamos nariz. falar que lavagem nasal funciona, né? Aqui são duas pediatras falando para ver se o Sim, pessoal entende que funciona mesmo e que sim. não dá otite. Não, e se bem feita, É, técnica correta, né? O que a gente tem aí, principalmente essa época do ano, e aí né? a gente tem 3 pilares aí não negociáveis, né? Eu acho que você vai concordar comigo, que é uma boa alimentação, não é muito negociável, vacina em dia não é muito negociável e lavar o nariz não é negociável. Não, Fácil não é, né, Jade? não, mas tem que fazer, Segurar tem um que touro bravo fazer. para lavar o nariz, né? Não, isso aí eu achei que fosse ficar mais fácil, né? Porque lava o nariz desde que Você nascer. achou que ela ia se acostumar, né? Essa semana eu tava, quer lavar sozinha, Maria? Não, não quero. Eu falei, então, Feliz nunca vai não. Então eu ser. falei, quer tentar? Ela, quero. Lavou? Não, eu falei, então a mamãe vai lavar. É isso aí. Mesmo que Né? você não Não é queira, negociável, porque a gente sabe que tem resposta, a gente sabe que tem que fazer. que é o que de fato resolve. Não adianta sair hipermedicação, né? É. Outro assunto que eu acho que gera muita angústia numa mãe quando não pediatra, eu quero saber se essa angústia vem na mãe pediatra. Você medica febre de 37,8 ou você medica febre de 37,5? Eu costumo medicar café. É assim, 37,5 eu não medico, com Ai, muito certeza. obrigada, muito obrigada. Gente, 37,5 não é febre, por favor. 37,8, se ela estiver muito incomodada, se, né, estiver prostrada, Sintomática. sintomática, eu medico. Às vezes, quando é febre na madrugada e, assim, eu faço cama compartilhada. Olha, pediatra que faz cama compartilhada, gente. Então, quando é madrugada e eu sei que tá com febre, eu tô colocando a mãozinha aqui, eu sei que tá com febre, mas tô dormindo, tá indo tudo bem? Eu segue a vida e... E aí é tudo que o manejo da SBP fala, né? A gente teve um documento novo de manejo agudo de febre e ele fala muito disso. Se a criança tem sinais de alerta, se a criança tá fazendo sintoma pela febre, medique. Agora, gente, está dormindo. Eu recebi até de uma mãe outro dia. Essa pessoa tá louca ou é isso mesmo? Porque é uma mãe que super medica. Aí eu falei, não, é isso mesmo, assim, a gente tem que pensar. Mas é aquela história de novo, entre o mundo real e o mundo ideal. E é um pouco angustiante, né, É. assim, porque às vezes é mais fácil também, por exemplo, eu vou falar, eu que tô lá na UTI, eu sei identificar sinal de alarme, Uhum. eu sei identificar sinal de gravidade, então eu toquei aqui, qualquer coisa eu me viro, eu dou Se ela conta. rebaixar, eu tô aqui. Então assim, eu sei que é um pouco angustiante, né, mas um 37,8, e assim, a mãe conhece a criança, Exatamente. né? E eu acho que toda queixa materna tem muita importância. Quando a mãe te fala assim, doutora, tem alguma coisa diferente. Mesmo que você olhe criança ótima, olha de novo. Porque eu acho que a, Sim, a palavra da mãe sim. tem Com muito poder. certeza. E a mãe sabe o normal, o habitual ali do filho dela, né? Então a gente tem que valorizar esse olhar da mãe, Uhum. mas acalmar ela também É, quando ela tá um pouco angustiada. exatamente. Ainda nesses adoecimentos aí, tem coisas que também tiram as mães do sério e que a gente acaba falando que ainda não. Vamos medicar menos, que eu venho conversado isso muito com as convidadas nos episódios anteriores, que a gente medica mais a queixa materna do Acalmar que a de fato o mãe. que a criança precisa, né? E aí, você acha que você faz menos medicação por ter esse conhecimento, Jade? Sim, sim. Lá em casa a gente praticamente não faz, né? Então, assim, realmente, ela tá com 2 anos e 4, acho que ela tomou antibiótico 2 vezes até hoje. Uhum. E outras medicações, né? Xarope de tosse, É isso afins, aí. nunca nem entrou lá em casa. Graças a Questões Deus. de dente, né? A gente não usou, né? Então, o que realmente eu sabia que não fazia É. efeito, que às vezes traz até malefício, eu Uhum. realmente acho que isso facilita, né? Mas Conhecimento te traz essa tranquilidade de sim, saber que esperar vai ser bem-vindo e de sim. que as coisas vão ser de fato Sim, autolimitadas. mas aí acho importante também, né, a mãe que não é pediatra, né? Então você Uhum. tem que ter o seu pediatra de confiança que acompanha habitualmente a rotina ali da criança, né? Exatamente. Pra saber, então assim, se o seu pediatra te orienta, dá as orientações no consultório.
Você entendeu? Dá pra Uhum. confiar, né? Exatamente, exatamente. Eu acho isso importante a gente falar muito disso também. E na sua rotina de trabalho, se tornar a mãe da Maria te fez uma pediatra diferente? Acho que sim, né? Ainda mais no ambiente que eu trabalho, né? Uhum, Eu não, praticamente, eu não faço consultório, né? uhum, Eu fico praticamente em unidade de terapia intensiva e com os acadêmicos em atividades na faculdade. uhum, Então, eu lembro até no primeiro plantão que eu voltei a dar plantão, se eu não me engano, com 3 meses na Maria. uhum. Então, eu voltei a dar plantão, ainda em aleitamento materno exclusivo, Tirando tirando leite. É, leite, levando bomba, ainda, né, em puerpério, que esse negócio de puerpério 40 dias é um é só mito, teoria. é. Então, eu lembro eu indo pro plantão e falando, Deus, por favor, queria tanto um plantão tranquilo pra eu voltar. E foi um plantão, assim, caótico, caos na terra. E eu falei, gente... Aí a gente volta e fala, opa. Mas assim, é bom ser mãe e ter o seu lado profissional, né? Uhum, Eu acho importante. Hoje em dia eu gosto de trabalhar. Maria, hoje em dia já entende que eu tô saindo pra trabalhar. uhum, E é importante, né? Até frisar isso com eles, né? Eu nunca saí, por exemplo, escondido de casa, né? Que é uhum. uma coisa da ansiedade de separação também, que É, a gente fala exatamente. muito. Então sempre saí. Maria, mamãe tá indo trabalhar. Hoje em dia ela Isso. sabe, né? Eu tava vindo pra cá, ela veio trocando de roupa. Ela, É, mamãe, você vai trabalhar? Eu falei, vou, amor, vou numa reunião. Aí ela isso, falou, vai na sua reunião e volta. isso. Então, eu acho que. Aí eu falei, fui pra esse plantão, e foi um plantão caótico. E assim, a visão muda um pouquinho, né? Porque às vezes eu já tentava e achava que eu tinha uma visão empática, Uhum, né? Mas eu acho que você talvez sinta um pouco mais o lado do outro. exato. Então, você se coloca um pouco mais no lado do outro, né? Tá muito, eu acho que me sensibilizou mais em situações mais extremas, Uhum. né? Então, indicar procedimentos invasivos, ou às vezes até mesmo em situações mais extremas, né? De declaração de óbito, conversar com os pais. Isso hoje em dia eu sinto que me dói mais do que me doía Mudou antes. um pouco a Jade É. profissional. A Maria chegar te fez mudar um pouco de visão, né? Acho que tecnicamente o cuidado, o valor que a gente dá para o nosso trabalho é o mesmo, né? Que a Uhum. gente se empenha com todo o coração no nosso trabalho, mas talvez essa questão de sentir mais. E assim, a empatia, que nada mais é do que a gente enxergar o outro com os nossos olhos também, é se colocar um pouco mais no lugar dessas mães, né? Sim, É com entender essas certeza. angústias maternas que a gente está conversando, as coisas que deixam qualquer família mais desestabilizada, afinal de contas, é o tesouro da vida deles, né? Então, eu acho que essa visão aí, com certeza, nunca mais foi a mesma, né? Depois Não, que com certeza. você passou pela sensação da maternidade, ela te transformou na história da atenção às mães, do cuidado, de fato. Ainda pensando nessa mudança, e a gente está falando aí um pouquinho de voltar ao trabalho, né, da importância que a gente dá, eu acredito que você voltar ao trabalho e conversar com ela vai fazer com que ela tenha ainda mais admiração e orgulho quando tiver mais cognição, noção do trabalho, que você ajuda outras crianças. Isso é muito importante, né? Sim, sim. Que a volta ao trabalho é muito difícil, né? Eu acredito que para todas as mães. Era uma coisa que eu falava, nossa, mas trabalhar é tão bom, né? A É. gente gosta tanto Eu de acho trabalhar. engraçado porque vocês, mães, eu falo vocês, mães, por eu ainda não ser mãe, né? Parece que vocês não estão fazendo nada enquanto vocês não trabalham. É, Vocês só se sentem produtivas quando vocês voltam a trabalhar. Eu falo, gente, mas assim, olha o que vocês fizeram. 3 meses não, produzindo uma criança, e é criando, educando, cansativo. ensinando a comer. Eu acho muito engraçado. A mãe fala assim, eu vou voltar porque assim, eu queria muito voltar. Eu falo, mas por quê essa pressa? Mas assim, eu entendo todos os contextos, né? A gente não tem uma sociedade que favorece a licença Não, maternidade, né? não. E, e assim, a gente tem que continuar garantindo o nosso É trabalho, isso, é né? isso. Aí a gente entra na questão Ninguém do nasceu profissional. sobrinha do Silvio Santos. Profissional feminino, que a É. gente precisa continuar batalhando o nosso E espaço. defendendo nosso espaço, e ensinando pra Maria que ela vai chegar onde ela É, quiser. É isso aí. e assim, mas acho que é uma opção da mãe também, né? Porque não é fácil voltar, né? Então, Uhum, às vezes tem mães que, tipo, às vezes não conseguem voltar rápido, ou às vezes optam até por não voltar, às vezes tendo essa condição, né? uhum, Às vezes tem uma rede de apoio, tem uma condição ali de optar por não voltar ao trabalho, né? E hoje em dia eu entendo isso. uhum, Né? Que acho que antes assim a gente, ok, tudo, mas a gente não compreende uhum. mesmo. Hoje em dia eu compreendo bem, e É, assim, e você olha que sabe eu era bem, bem workaholic é. antes, E se coloca bem mas nesse hoje lugar, em né? dia a gente pondera bastante, né? Eu diminui bastante, trabalhava muito,
Agora eu tô voltando a trabalhar bem. É, o tempo de qualidade com a Maria fez mais diferença. Agora você Sim, sente com mais falta certeza, com dele, né? Voltar certeza. pra casa nunca foi tão bom, né? É, Terminar o plantão nunca foi tão bom. não. Mas vou te falar que a Maria também não dorme muito bem, então eu também descanso no plantão. É, ir pro plantão dá uma descansada, né? É, Tem tá- essa é questão aí. mudar os ares também. Às É, vezes eu falo, faz muito bem. nossa, que tranquilidade. É, tem essa, né? E assim, a pediatria sempre foi uma escolha na sua faculdade? Sempre, Você sempre. sempre pensou nela? Eu sempre quis pediatria, a faculdade inteira. E quando você queria pediatria, ser mãe estava no seu radar sempre? Eu sempre quis ser mãe também. E você acha que essas duas escolhas caminharam muito juntas? Eu acho que não. Hum, Eu acho que, assim, a minha escolha profissional, eu acho que eu sempre quis ser mãe. Então, assim, uhum, minha vida toda era uma coisa, um sentimento intrínseco meu. uhum, E ser pediatra foi sendo construída ali na época da faculdade, na minha construção profissional. uhum, Acredito que uma coisa não tenha se vinculado muito à outra, né? Até porque acho que eu tenho várias amigas que são pediatras excelentes, maravilhosas, amam crianças e não querem ser mãe, né? uhum, Que é uma opção da mulher, né? uhum. E tem que ser respeitada. E uma coisa independe da outra, né? Apesar de ter mudado um pouco o meu profissional depois, me Uhum. moldado, né? Porque acaba moldando um pouco a gente como pessoa depois de ser mãe. Mas uma coisa foi independente da Elas foram outra. decisões independentes, Sim. mas corroboraram para um resultado final em É, comum, né? sim. E Eles vieram a positivo, calhar e acredito. positivo. E um acrescentando ao outro também, Com né? certeza. E assim, o filho do pediatra, ele tem Terrible Two, Jade? Nossa. A Maria tá na idade, né? E a gente fala tanto disso no consultório, né? De desafio comportamental, de educação positiva, Nossa, que eu não. acho que é mais difícil do que tudo que a gente falou até agora, Eu, né? eu Falar de adoecimento, falar de vacina, falar de introdução alimentar, são os chefões básicos do videogame. sim, Eu acho que sim. falar de comportamento, assim, é nível hard. Eu tô nessa fase, né? Então, eu também, a gente fala muito que, assim, a fase mais difícil é aquela que você É a tá. que você tá. É a que você tá. É a luta que você tá É vivendo isso ali no aí. momento. Mas o Terrible Two, que falava, antes eu falava, nem gosto dessa palavra, que é um estigma, o É, Terrible Two. não quero falar disso, ainda vai chegar a minha vez. Mas olha, Testa seus limites. outro dia a gente ficou 40 minutos pra entrar na cadeirinha no carro. É isso, é isso. Então acontece, tá vendo, gente, em todos os lugares. Não, e hoje eles são tão espertos, né, Maria? Tão esperta que agora ela aplica a psicologia positiva em mim. É, ela vira Ela o me jogo, dá né? duas opções no meio da birra. É Ela fala, isso. mas você quer isso ou isso, mamãe? Mentira. Isso é Desse maravilhoso. Isso é jeito. Eu maravilhoso. falo, o quê? Que aí você fala assim, cara, eu tô fazendo um bom trabalho mesmo, que ela tá captando tudo que eu tô falando e tá aplicando comigo. Aplicando comigo. Poxa, Outro isso dia é eu tava muito legal. aplicando com o vovô dela. Ela, vovô, você quer isso ou isso? Eu falei, que é isso, gente? É isso. Eu acho incrível, assim. Acho comportamento muito desafiador, né? E É. geralmente eles são muito parecidos com alguém, né, da casa, É, e que acaba desafiando mais um de vocês. essa parte da educação eu acho que, assim, é muito desafiadora, né? Porque aí você pode estudar, você pode ler, Não tem mas isso faculdade que prepare a não. gente, não tem. E depende muito da própria criança, né? Então, aí que realmente cada criança vai ser uma criança, cada criança vai te responder de um jeito, cada criança vai ter o seu momento ali. Então, assim, essa fase pra mim tá sendo bem desafiadora. O comportamento eu acho que é um desafio muito da família. Por mais que o profissional da pediatria ele se capacite, estude sobre, tem que ser conduzido pelo familiar muito, né? Então a gente orienta, a gente conduz, indica leitura, mas é uma intervenção não médica. Eu acho que é muito familiar mesmo. Sim, e às vezes a gente tem que fazer intervenção na gente, É. né? Porque a gente tem que estar Exatamente, emocionalmente exatamente. preparada, porque A gente tem que lembrar que adulto é a gente. e Que a uma, gente tá lidando com um bichinho que não sabe pensar sozinho e ainda. uma birra de meia hora no Tira chão, qualquer um do tira sério, qualquer né? um do sério. E Até a lembra? mãe pediatra. Aí você respira e Isso aí. segura. É isso, não é fácil, né? Outra coisa que eu ia te falar, que essa resposta eu até sei. A gente fala muito sobre as telas, né? E aí nós da pediatria, a gente bate muito nessa tecla, a gente fala muito da defesa do não tela, de tanto que isso pode prejudicar na saúde das crianças. E eu sei que você fez no Zero Tela na Maria, e eu sei que você viu essas reflexões, assim, diretamente no seu dia a dia. E vale a pena, né, Jade? Vale a pena. Essa é uma luta, uma batalha Vencida, né? e que vale a pena enfrentar, Exato. né? Eu não uso tela ainda, não liberei nada de tela. Maria tá com 2 anos. Fácil não é, né, Jade? Não, não é fácil. 2 anos e 5 meses, então celular, televisão, nada. O que ela
tem acesso videochamada com os tios que não moram em Juiz de Fora. Uhum. Então é o que ela tem acesso de tela. Não é fácil. E assim, eu tenho muita rede de apoio, né? Então eu Uhum. sei que eu tô aqui num lugar talvez de privilégio de Uhum. conseguir fazer esse zero tela, Uhum. né? Eu tenho ajuda, eu tenho os vovôs, tenho as vovós, tenho rede de ajuda em casa. Então isso é uma facilidade muito grande, né? Uhum. E eu sei que às vezes não é Não é a não realidade é a de todo mundo que realidade de está ouvindo a todo mundo, gente. né? Porque às vezes a mãe tá ali sozinha em casa com a Exato. criança, E a tela precisa é a rede de apoio a tela é a dela. rede de apoio para ela É, conseguir funcionar e é fazer alguma isso. coisa em casa, né? Então é importante a gente falar mais do uso racional da tela. Então, assim, você conseguiu fazer o zero tela e a gente vê os frutos disso com uma Maria mega esperta, maravilhosa. E aí, quando a gente vem falar da tela aqui, é mais para a gente evidenciar de fato os malefícios que ela traz. Então, é trazer, se você não tem como não usar a tela, pontue os horários de colocá-la. Sim. Limite o tempo de E uso. a gente fala da maior tela para menor tela, né? A maior Exato. é sempre melhor. Então, É, TV é melhor que é celular. isso aí. Desenhos longos, né? São melhores que os shorts, Vídeos vídeos curtos, curtos. exatamente. E assim, criança, até adolescente, tem que ser vigiado, né, Tem que ser Bárbara? Acho que a gente vigiado. tá no momento que tá falando Exato. E a muito gente tem tanta disso. notícia ruim, É. né? Desses E desafios aí que a galera faz. então, assim, internet, criança é vigiado, É isso. né? Então não dá, às vezes, né, YouTube aberto, joguinhos abertos, que a gente sabe que tem chat dentro dos joguinhos agora. Então, assim, eu tenho Mesmo bastante numa criança medo, muito pequena, as coisas podem acontecer. Sim, É a sim. gente do universo da educação infantil, o universo da saúde infantil mesmo, a gente fica muito alerta para isso. São pequenas coisas que chamam muito a nossa atenção. Então, é muito importante a gente pontuar sobre isso mesmo. A gente tá protegendo a criança na rua, mas às vezes a criança tá dentro do quarto, no celular e desprotegida, né? Exatamente. Jade, quero agradecer que você esteve aqui para a gente bater esse papo. Eu acho que, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, ouvir de uma mãe pediatra traz um peso, um conforto, uma palavra de afago aí importante. Alguma coisa importante que você quer falar? Acho que a gente Acho que é conseguiu só falar isso, tudo, né? Mais uma vez, Agradecer. obrigada. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Gente, muito obrigada. Doutora, pode mandar áudio?